Olá, essa é o primeiro tópico da disciplina de Monografia em Ciências Farmacêuticas, que vai abordar a elaboração da pesquisa científica. Eu sou a professora Cristina Ruas, mestre e doutora em Saúde Pública, sou professora do Departamento de Farmácia Social da Faculdade de Farmácia da UFMG. Essa disciplina é destinada aos alunos da disciplina de Monografia em Ciências Farmacêuticas 1, mas também pode ser utilizada por outros alunos que queiram saber sobre a metodologia científica. Como declaração de conflitos de interesse, essa é uma fala de uma servidora pública que acredita que a ciência seja o caminho para a construção de um mundo melhor. Pois bem, essa aula irá abordar as definições de pesquisa, as fases da pesquisa e o projeto de pesquisa. E tem como objetivo auxiliar na elaboração da pergunta de trabalho, descrever as fases de uma pesquisa científica e delimitar um projeto de pesquisa. Ele constitui-se um fator decisivo de estudo, pois propicia ampliação de conhecimento, obtenção de informações básicas ou específicas, abertura de novos horizontes, sistematização do pensamento e enriquecimento do vocabulário, além de melhor entendimento do conteúdo das obras. Mas o que ler? Ler é muito importante, mas é muito difícil a gente manter-se atualizado em meio à diversidade de informações. Então, ao longo dessa disciplina, a gente vai aprender como selecionar a melhor informação e a partir de quais bases de dados. O conhecimento, ele não nasce do vazio, e sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana, através de experiências, dos nossos relacionamentos interpessoais, das leituras de livro e artigos científicos. Conhecer, então, é incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou fenômeno qualquer. Nós temos 4 tipos de conhecimentos que se interconectam entre si. Todos são muito importantes, mas são conhecimentos diferentes. Aqui nós vamos focar no último conhecimento, que é o conhecimento científico. Mas nós temos também o conhecimento empírico, o conhecimento teológico e o conhecimento filosófico. O conhecimento empírico, a palavra empírico, ela vem do grego e significa experiência. É o conhecimento obtido a partir do acaso. Após inúmeras tentativas, é um conhecimento que é adquirido através de ações não planejadas, da observação. Aquele conhecimento que a gente observa, conversa com os amigos, sentado numa mesa do bar, é sempre aquele, eu acho. O conhecimento teológico é um conhecimento revelado pela fé divina ou crença religiosa, está ligado então à religião. E não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Ele depende da nossa fé, depende da nossa formação moral, da cultura e das crenças de cada indivíduo. O conhecimento filosófico é fruto do raciocínio e da reflexão humana. É o conhecimento especulativo sobre fenômenos, e ele é gerado a partir de conceitos subjetivos e busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Já o conhecimento científico, que é o nosso conhecimento, aquele que a gente quer construir aqui na universidade, é o conhecimento racional, sistemático e verificável da realidade. A sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. Então, qual que é a diferença de um conhecimento popular para o conhecimento científico? Eu trouxe aqui uma reportagem sobre o Aedes aegypti, sobre um repelente para evitar a picada do Aedes aegypti. Encontrei na internet, então eles ensinavam a fazer um repelente natural a partir do óleo de cravo. Fui buscar na literatura o conhecimento científico e não achei nenhum estudo que apoiasse, que avaliasse o uso desse óleo. Achei o óleo de gengibre. Para esse óleo de gengibre, ele tem efeito larvicida. Então, nesse caso, a gente tem um conhecimento científico, a utilização baseada em evidência científica. Já para o óleo de cravo, não houve evidência científica que suportasse esse uso a partir desse conhecimento popular. Então, a ciência é uma atividade que se propõe a aquisição sistemática do conhecimento sobre a natureza biológica, social e tecnológica, e tem como finalidade a melhoria da qualidade de vida intelectual e material. A principal função da ciência é o aperfeiçoamento do conhecimento em todas as áreas para tornar a existência humana mais significativa, é evoluir.
E a gente tem alguns princípios do conhecimento científico. O primeiro deles é que o conhecimento científico nunca é absoluto ou final. Ele sempre pode ser modificado ou substituído a partir de novas evidências científicas, a partir de estudos mais robustos com metodologias mais robustas. A exatidão sobre um conhecimento nunca é obtida integralmente, mas sim através de modelos sucessivamente mais próximos. Vocês devem ter percebido nos artigos científicos que existe um intervalo de confiança, geralmente a 95%. É onde há uma chance maior de se encontrar aquele resultado encontrado nos estudos científicos. E um conhecimento ele é válido até que novas observações e experimentações o substituam, ou seja, existem evidências científicas daquele conhecimento, mas a partir de novas evidências podem gerar novos conhecimentos e refutar ou não aquela hipótese que foi a inicial. Quais são os critérios de cientificidade? É um produto resultante de investigação científica, surge da necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem prática da vida diária, ou seja, a partir do senso comum, a partir da nossa observação, a gente vai ter perguntas que necessitam ser investigadas e nasce também do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas e da discussão construtiva. Nós temos meios de aquisição de conhecimento. O primeiro dele é a intuição, é aquele conhecimento empírico. Eu acho que, a partir daí você passa pela experimentação, que geralmente é num ambiente controlado, pode ser num laboratório ou a partir de uma observação sistemática das pessoas com nenhum ambiente controlado. E a partir daí você segue para uma racionalização, a criação de fórmulas que expliquem aquela experimentação. Exemplo disso, a teoria de relatividade proposta por Einstein no início do século passado. Então, o conhecimento científico ele vai ser formado a partir da intuição, o empirismo e a razão. O que então é o método científico para a gente obter o conhecimento científico? É o conjunto de técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas e adquirir objetivamente o conhecimento de maneira sistemática. É uma maneira de fazer algo, de mostrar como foi feito algo. Por que utilizar esse método científico? A gente tem que utilizar para que ele seja amplamente compartilhável, ou seja, tem que haver uma divulgação, tem que ser transmissível, independente do conteúdo, e tem que ser verificável, ou seja, outra pessoa tem que ser capaz de fazer aquele mesmo estudo e obter resultados semelhantes ou não para poder discutir esses resultados. Então, para que serve o método científico? Ele serve para confirmar ou refutar a utilização, no caso aqui da área da saúde, de diversas substâncias. Vou citar aqui o exemplo da fosfoetanolamina, que foi conhecida como a pílula do câncer. Ela estava sendo estudada por um químico na Universidade de São Carlos e estava sendo distribuída para a população. Com a dimensão tomada pela utilização desse produto, chamou a atenção da mídia e esse produto começou a ser investigado. O Ministério de Ciência e Tecnologia encomendou um estudo pelo Instituto do Câncer de São Paulo para poder investigar se esse produto era de fato efetivo para o tratamento do câncer. Devido à ausência de benefícios clínicos significativos, o Instituto decidiu suspender os testes com essa substância porque não existia nenhuma evidência de efetividade. Então, é antiético manter pessoas voluntárias em tratamentos que são sabidamente ineficazes. Assim, o Supremo Tribunal Federal ele suspendeu em 19 de maio de 2016 a eficácia da lei que autorizava o uso da fosfoetanolamina por meio da medida cautelar de ação direta de inconstitucionalidade número 5.501. Isso, então, mostra, que a ciência ela serve para reduzir os vários tipos de interferências pessoais, emocionais ou culturais que possam surgir na observação e experimentação dos diversos fenômenos em estudo. Às vezes você quer tanto que um produto faça efeito que ele acaba fazendo, que é o efeito placebo. Então, os estudos, o método científico, ele serve para poder comparar em relação a um produto que já é utilizado para ver se realmente tem algum efeito no caso dos medicamentos.
Então, a pesquisa, ela vai ser um processo através do qual as pessoas adquirem um novo conhecimento sobre si mesma ou sobre o mundo em que vivem, com a finalidade de responder a um questionamento, resolver um problema ou satisfazer uma necessidade. A pesquisa científica ela tem 3 passos básicos para ser iniciada. O primeiro é conhecer bem e ter competência no assunto a ser pesquisado. Vocês que são estudantes, próximos a se formarem, vocês têm conhecimento, um conhecimento amplo, mas vão necessitar aprofundar em algo que vocês queiram. É necessário ter acesso e dominar a amostra ou a situação. Se você não tem, você vai estudar. E vai estudar muito para poder dominar aquilo que você pretende defender, aquela tese que você pretende defender. E depender o mínimo possível de terceiros para realizar a pesquisa. Isso nem sempre é possível, principalmente quando a gente vai lidar com pesquisas em seres humanos ou a partir de um laboratório, que depende de importação de matéria-prima cara ou outros procedimentos. Então, conhecer o método científico e nos empolgar com o aprendizado que poderemos ter durante todo esse processo é essencial. E eu costumo dizer que a ciência, ela é empolgante, ela é viciante, porque quanto mais você estuda, mais você quer aprender. E existe aquela máxima socrática que só sei que nada sei, que ela fala, não é que pregando um niilismo, ou seja, que nada sei, mas quanto mais você aprende, mais você percebe que você ainda tem que aprender. Esse é o processo da ciência. Existem diversas classificações das pesquisas, uma delas é quanto à natureza, a gente tem a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, que se complementam entre si. Tem quanto à forma de abordagem quantitativa e qualitativa. A quantitativa ela é um método que tem como objetivo índices numéricos e a qualitativa é um objeto de investigação científica que se foca no caráter subjetivo do objeto analisado. Quanto aos objetivos, a gente tem a pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória, o pesquisador realiza um levantamento bibliográfico, é uma revisão sobre o tema. A descritiva é um estudo um pouco mais detalhado, com levantamento, análise e interpretação dos dados, mas sem análise estatística. Já a explicativa, como ela tem como objetivo um estudo aprofundado, relacionando teoria e prática e o processo de pesquisa, tem como principal intuito explicar a causa das coisas, ela necessariamente necessita de uma avaliação estatística. Quanto aos procedimentos técnicos, a gente tem a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Todo estudo científico, ele precede de uma pesquisa bibliográfica. Mesmo quando você vai fazer uma revisão bibliográfica, você necessita fazer uma pesquisa bibliográfica que consiste na etapa inicial desse trabalho, com o objetivo de reunir as informações e dados que servirão de base para a construção da investigação a partir de determinado tema. Quanto aos procedimentos técnicos, a gente tem a pesquisa experimental e o estudo de caso. A pesquisa experimental é a aplicação prática de um conjunto de processos metódicos de investigação utilizados por um pesquisador para o desenvolvimento de um estudo. Já o estudo de caso é um método qualitativo que consiste geralmente em uma forma de aprofundar uma unidade individual. As fases da pesquisa científica, elas incluem planejamento, execução e divulgação. Para o planejamento, a gente deve definir a ideia, que é a pergunta de pesquisa, o plano de intenção, que é um pré-projeto, algo mais no plano da sua ideia, do seu esboço, a revisão de literatura, o teste dos instrumentos e de procedimentos e a escrita do projeto de pesquisa, que é o que vocês vão ter que apresentar ao final dessa disciplina, ao final das 10 semanas de acompanhamento. A ideia, a pergunta de pesquisa, ela deve focar em somente uma pergunta. Nós temos ingredientes básicos de uma pergunta bem feita. Ela tem que ser prática, interessante, nova, ética e relevante. Como obter uma boa pergunta? Essa é uma pergunta de milhões. Não é fácil, mas a gente tem que partir de uma ideia central, algo que seja de interesse pessoal, algo que esteja relacionado ao nosso tempo disponível e à nossa capacidade pessoal de desenvolvimento. E também de fatores externos, que incluem oportunidades e valores acadêmicos e sociais e os recursos disponíveis para a pesquisa, principalmente recursos humanos e recursos materiais.
O tema, ele possui um caráter mais geral e é onde provém a pergunta da pesquisa, ou seja, de onde procede o problema a ser pesquisado. O mesmo tema, ele pode suscitar diferentes perguntas a serem trabalhadas. Por exemplo, tema, uso de medicamentos. Nós temos várias perguntas que podem ser feitas a partir do uso de medicamentos. Como o perfil psicológico influencia a utilização de medicamentos? O sexo do paciente está relacionado ao uso de medicamentos? Qual o perfil do uso de medicamentos de crianças de 0 a 4 anos? A partir dessa pergunta, você vai desenvolver o seu objetivo de pesquisa. E nós temos aí, dentro da sua pesquisa, da sua pergunta de pesquisa, a definição do tipo de pesquisa, do desenho de pesquisa que vai ser utilizado para responder essa pergunta. Ao longo das semanas também a gente vai aprender, vai fazer uma revisão sobre os tipos de pesquisas que estão envolvidos, que podem ser utilizados aqui, principalmente no curso de farmácia, para responder. A revisão de literatura, que, como eu já disse, é um componente essencial, ela deve ser realizada de forma aprofundada, contemplando a principal literatura bibliográfica sobre o tema. Como a ciência é uma evolução do pensamento, então você deve buscar toda a literatura sobre um determinado tema para você evoluir a partir do que já tem, do que já existe sobre aquele determinado tema. Além disso, nessa fase é importante você testar os instrumentos e procedimentos de coleta de dados. Os instrumentos, eles devem ser testados na população-alvo, ou se já é um instrumento utilizado, já está publicado na literatura, verificar se ele é validado na população-alvo, no caso do Brasil, validado na população brasileira, em português, e se todos os procedimentos metodológicos, nesse caso, os procedimentos metodológicos devem ser descritos, inclusive os procedimentos éticos e analíticos. Esses também vão ser alvo de aulas futuras. Passando então para a fase de descrição do projeto de pesquisa. Vocês vão ter que responder umas perguntas que são básicas. O que será investigado, o que será feito, como pretendemos chegar à solução do problema, como será atingido o que se deseja, quando você vai realizar as atividades e com o quê? Com quais recursos você vai utilizar o seu estudo. E o projeto de pesquisa, passando aí então para a parte final dessa parte de planejamento, que é a escrita do projeto. Então é importante que ele tenha uma estrutura básica e que vocês sigam rigorosamente essa estrutura até o final do semestre. Vocês já podem inclusive começar na escrita se vocês já tiverem um tema pré-determinado. Então, a estrutura básica do projeto de pesquisa é o título do trabalho, sumário, introdução, referencial teórico, objetivos geral e específico, materiais e métodos, cronograma, orçamento, bibliografia básica e anexos, se for o caso. Na introdução, você tem que fazer uma contextualização do trabalho para posicionar o leitor e a si próprio, né? Às vezes a gente não está familiarizado sobre aquilo, sobre o que se pretende fazer, qual a relevância do trabalho e o escopo do trabalho. E começa a ressaltar os pontos principais que o trabalho vai focar, as fontes e fatos que estão relacionados com o trabalho de pesquisa, apresentando os pontos de relevância e justificando por que você vai elaborar esse trabalho. É extremamente importante que tanto a introdução quanto o referencial teórico você use as referências bibliográficas e faça a citação adequada. No referencial teórico, você tem que apresentar com certa profundidade o que se tem publicado até o momento em determinado assunto. Nos objetivos gerais, você vai colocar o resultado que se deseja alcançar, quando se tiver a descrição ou a solução do problema. Geralmente são descritos começando com um verbo no tempo infinitivo, fazer, qualificar, descrever ou outro, sempre no infinitivo. Uma coisa muito importante, quando você chegar na conclusão, você sempre tem que remeter ao objetivo, ou seja, você conclui o seu trabalho a partir do objetivo que você queria. Então, pense na sua pergunta, o que você quer responder, descreva o objetivo e tenha em mente que você precisa responder a partir dos seus materiais e métodos. Os objetivos específicos é um caminho para se alcançar o objetivo geral.
Nos materiais e métodos, você deve apresentar de forma operacionalizada a pesquisa, a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no caminho do trabalho de pesquisa. E tem que permitir obrigatoriamente a replicação do estudo, ou seja, qualquer pessoa que leia tem que ser capaz de compreender e de replicar aquele estudo. Ele deve incluir detalhes sobre tipo de estudo, local, amostra, instrumento de coleta de dados e procedimentos, além de variáveis, método estatístico e aspectos éticos. Todas essas informações elas têm que estar disponíveis, você pode colocar em subtópicos ou não, pode ser um texto direto. O orçamento nem sempre ele é obrigatório, mas é importante porque ele espelha um conjunto de restrições que amostre a viabilidade da pesquisa do ponto de vista de recursos e tempo. O cronograma é extremamente importante porque ele detalha o tempo para desenvolvimento de cada etapa. Então, pense direitinho nesse cronograma. Muitas vezes as coletas de dados elas são muito demoradas, são muito difíceis. Cronometre o tempo que você vai gastar com cada paciente, considerando inclusive o tempo de recrutamento. Esse tempo, sempre quando você pensar nesse tempo, multiplique ele por 2 ou por 3, porque geralmente esse contato ele é mais difícil. Em relação aos estudos experimentais em laboratório, você tente pensar aí quais as variáveis que podem atrasar esse cronograma e pense nisso que pode acontecer atrasos. As referências bibliográficas é o endereço completo para ser encontrado por outros pesquisadores interessados no assunto. Cuidado para não perder as referências e anotações soltas. E hoje a gente tem aí os softwares específicos para fazer esse referenciamento que vão ser ensinados nas aulas futuras também. Agora chegamos à fase de execução, que é o que vocês vão fazer possivelmente no próximo semestre. Esse semestre vocês vão planejar, escrever o projeto e no próximo vocês vão executar. É um momento que vocês vão executar de acordo com a descrição metodológica. Atenção ao cronograma, como eu falei, de extrema importância. Vocês têm que prever também as reuniões com a equipe executora para sanar os problemas na coleta de dados e em posse dos dados chegou a hora de se organizar, de organizar o banco de dados, analisar os dados, descrever os resultados e discutir os achados. E passou então para a fase de divulgação. Fácil, né? Execução parece ser a fase mais fácil, mas ela pode se tornar de fato mais fácil se você fez um planejamento adequado. A divulgação, ela parte da definição do público-alvo que se deseja atingir e pensar na melhor estratégia de divulgação. Qual que é a melhor estratégia? Depende do resultado alcançado e depende qual que é o público que você quer atingir. É uma divulgação científica, então é um artigo científico, é uma mídia eletrônica, é um podcast, é uma palestra, é uma mídia nos jornais, enfim, você tem que definir e ir atrás dessa estratégia de divulgação dos dados. Alguns problemas mais comuns encontrados nos projetos: introdução e referencial teórico sem referências bibliográficas, então todas as informações elas devem ser referenciadas, a introdução e o referencial teórico que não trazem uma relação com o que está sendo desenvolvido na monografia. A pessoa começa a falar de informações que são tratadas lá no século XV, quando o que importa é de fato as informações atuais. A formatação inadequada, que é muito importante, mostra o cuidado, o zelo que você tem com o trabalho. Então a gente vai estar ao longo dessa disciplina falando muito sobre formatação, inclusive com a participação da biblioteca, da Faculdade de Farmácia. Não ter clareza na pergunta central, esse é um erro muito comum de ser encontrado, inclusive em estudos de pós-graduação. Objetivos pouco claros ou inexistentes, materiais e métodos incompletos que não permitem aquela reprodutibilidade. E também esse material e método, para que isso aconteça, para essa reprodutibilidade, ele deve ser escrito de uma forma sequencial, clara e, quando necessário, dividir em seções, que é a forma que eu mais gosto.
Os trabalhos de campo, geralmente, eles demoram a ser enviados para o Comitê de Ética, e o Comitê de Ética, ele demora um tempo, em torno de 3 a 4 meses, isso quando não tem problemas, então pode ser que demore mais ainda, se tiver problemas éticos. Não descreve como se determinou a amostra, não explica como foi feita a coleta de dados, os trabalhos estão propondo um tempo para a coleta de dados que não serão suficientes, formulários ou questionários que não foram testados, demora para iniciar a coleta de dados, então são esses os problemas mais comuns encontrados nesses projetos de campo. O tempo e o trabalho investido no planejamento, ele permitirá que essa próxima fase, que é a execução, ele seja feito com mais qualidade e facilidade, pois ele minimiza a possibilidade de erros e perda de foco. Assim eu finalizo a minha aula, estou à disposição, muito obrigada.